E aí, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa a vocês. Turma direito processual do trabalho, processo do trabalho, né? Então, gente, aula 20, né? Plano 7 ainda, aula 20, mas vamos terminar hoje. Vamos terminar essa provinha, esse planozinho aqui. Quer dizer, a ideia é essa, Vamos terminar hoje. Então, na aula passada a gente terminou com o assunto prova, né? E agora na aula 20 a gente vai dando continuidade no nosso assunto, ver sentenças, tá? Ver o assunto de sentença, que a gente fecha o processo de conhecimento, né? Depois a gente só ia para dando 21, 22 e 3 recursos e chegando lá em execução. Mas sentença. Bom, primeiro, o que é que vem a ser sentença, né? Sentença é um ato do juiz, ou seja, a sentença é um ato praticado pelo juiz, certo? Sentença aí vai ser um atozinho praticado pelo juiz. O juiz, ele pratica 3 tipos de atos. O juiz pratica os atos ordinatórios, ou seja, são aqueles atos em que o juiz pratica que não tem conteúdo decisório, né? Os atos ordinatórios, os despachos ordinatórios, são aqueles atos processuais praticados pelo juiz que movimentam o processo, servem para movimentar o processo, mas sem conteúdo decisório. Às vezes tem uns ou outros que podem trazer alguma complicação para o processo, né? Por isso que se admite, inclusive, dos despachos o embargo de declaração. Mas isso aí é assunto para recurso. Por hora, né? Os despachos ordinatórios são atos do próprio magistrado, atos do magistrado sem conteúdo decisório. O magistrado também pratica, a respeito dos atos processuais, o magistrado também pratica as decisões interlocutórias, né? A gente tem aí também as decisões interlocutórias como fazendo parte dos atos praticados pelo juiz. Decisão interlocutória é aquele ato processual com conteúdo decisório, mas que não resolve o mérito da demanda. Ele acaba resolvendo só um incidente processual levantado. Então a gente vai ter aí uma decisão interlocutória que geralmente, né, como vou mostrar mais adiante, é irrecorrível, pelo menos imediatamente na Justiça do Trabalho, salvo se tiver conteúdo terminativo. Então a decisão interlocutória como ato judicial que vai resolver um incidente no processo. Tá? A decisão interlocutória é aquele ato do juiz que resolve um incidente no processo. Então ele vai declaração de falsidade, declaração contradita de testemunha, a decisão interlocutória vai resolver só aquele incidente processual, certo? Ou seja, não resolve o mérito da demanda. Para resolver o mérito da demanda, a gente vai ter a sentença. Então, a sentença é aquele ato judicial que encerra uma das fases do processo. Então, qualquer delas, ou qualquer das fases, ela vai ser encerrada com uma sentença. A sentença, na verdade, é o provimento buscado pela parte ao interpor a sua demanda. É a resposta do Poder Judiciário. Ou seja, a sentença, sim, ela pode adentrar até o mérito, ela pode resolver o processo. Ela vai encerrar aquela fase processual. Então, é um ato decisório, né, de conteúdo decisório, que vai encerrar aquela fase processual, a sentença, certo? A sentença proferida pelo magistrado. Tá? Então, aquele ato que vai encerrar. Então, vai encerrar a fase de conhecimento, uma sentença de conhecimento. Vai encerrar a fase de liquidação, uma sentença de liquidação. Né? Vai encerrar a fase de execução, extinguindo o processo, uma sentença de execução. Então, é através da sentença que o magistrado vai encerrar uma das fases aí do processo. Essa é a definição da sentença. Esse é o ato principal do magistrado, né? Podemos dizer, é o ato buscado, né, pelas partes, né, o ato buscado pela parte, o ato esperado pelas partes, né, aí a sentença. Então, a sentença, gente, ela pode ser classificada como terminativa ou definitiva. Eu posso ter a classificação subdividindo aí a sentença como terminativa e como definitiva. A sentença terminativa, ela vai ser aquela sentença proferida pelo magistrado sem apreciação do mérito da demanda, tá? A sentença terminativa vai ser aquela sentença, ela vai encerrar o processo, mas ela não vai impedir, por exemplo, a interposição de outro processo com o mesmo conteúdo, tá? Então, seria, por exemplo, uma sentença que extingue o processo sem resolver o mérito, tá? Extinção do processo sem resolução do mérito. Então, uma sentença terminativa, tá? Ela
termina a atuação do magistrado naquele processo, mas não impede a propositura de uma nova ação. Seria, por exemplo, uma nulidade de citação, seria, por exemplo, uma sentença que decidiu ali, de repente, acolheu uma preliminar por defeito, né? Uma preliminar ali por defeito do processo. Então, ela vai ter uma sentença quando peremptória, né? Preliminar, uma sentença sem julgamento do mérito, tá? Uma sentença sem resolução do mérito. Essa é considerada sentença terminativa, tá? Vai ser uma sentença terminativa porque vai exaurir a atuação do magistrado naquele processo, mas não impede a propositura de uma nova demanda. Ela não vai impedir a propositura de uma outra demanda. E eu tenho também a sentença definitiva, certo? Eu tenho também a sentença definitiva. A sentença definitiva, a ela sim, né, vai ser aquele ato jurisdicional do magistrado, né, sentença definitiva vai ser aquela que aprecia o mérito, ser aquela que julga o mérito, certo? Então é aquela que pode gerar coisa julgada, tá? É a sentença que pode gerar a coisa julgada, a sentença definitiva, certo? E que também, né, pode servir de base, a depender do que vier a ser buscado, para a futura execução do título, no caso, né, a execução do título judicial. Então, ela vai servir de base para a futura execução, aquela sentença definitiva. Ela pode ser definitiva improcedente, que ela não vai gerar título executivo nenhum, mas ela pode ser definitiva procedente de parte, tá? Procedente total ou procedente de parte. E aí, seria definitiva, por quê? Porque apreciou o mérito da demanda e gerou a coisa julgada, tá? Atualmente a gente tem uma classificação chamada classificação quinária das sentenças, né? Essa classificação quinária da sentença, ela está relacionada à prestação jurisdicional buscada pela parte autora, né? Então, a classificação quinária da sentença está relacionada à prestação jurisdicional buscada pela parte autora. Em primeiro lugar, eu tenho a sentença declaratória, certo? Em primeiro lugar, eu vou ter a sentença declaratória. Sentença declaratória, gente, é aquela que vai resolver, né, acolher ou não uma declaração, vai proferir simplesmente uma declaração do magistrado, né? Declaração de falsidade, declaração de existência, de não existência, de vínculo empregatício, tá? É uma sentença declaratória. Então, se a parte vier buscar tão somente uma declaração do poder magistrado, seja, que é reconhecimento de vínculo, essa sentença ela é conhecida como declaratória. É aquela que vai dizer que existe ou não existe uma relação jurídica, certo? É aquela que vai dizer que aquela relação jurídica é verdadeira ou é falsa. Então ela simplesmente vai dar uma declaração. Ela não tem conteúdo condenatório, tá? Essa, pelo menos simplesmente a declaratória, não vai ter, né? Nem obrigacional. É só um reconhecimento sobre um procedimento, né? Sobre uma relação jurídica. Existe ou não existe? É verdadeira? Não é verdadeira? Então, eu vou ter aí uma ação, uma sentença declaratória, né? Geralmente o pedido declaratório vai gerar a atuação do magistrado como uma sentença declaratória, certo? Claro que eu posso ter uma sentença que seja quase todas. Eu posso ter uma sentença que esteja quase todas as classificações, tá? Mas vamos vendo uma a uma. Eu tenho também a sentença constitutiva. A constitutiva é aquela que vai formar ou não formar uma nova relação jurídica, tá? Ela vai constituir, né, ou desconstituir uma relação jurídica pré-existente. Ela é uma sentença constitutiva, tá? Então ela vai constituir uma nova relação jurídica ou desconstituir aquela relação pré-existente. Exemplo, no processo do trabalho, né, a rescisão indireta, né? Quem se recorda lá do assunto direito material do trabalho, rescisão indireta, gente, é o fim do contrato de trabalho pela justa causa praticada pelo empregador. O empregador pratica a justa causa, né? Quando ele incide em uma daquelas penalidades do artigo 483 da CLT, o empregador pode sim praticar a justa causa contra o empregado. Exemplo, atraso do salário, depósito de FGTS. E aí o empregado pode acionar judicialmente esse empregador. E ele vai acionar para quê? Para receber o que está em atraso e para desconstituir aquela relação jurídica existente.
né, para desconstituir aquela ali existente, ou seja, que ficar reconhecido pelo magistrado de que ocorreu a justa causa praticada pelo empregador. Tá? Então, essa rescisão indireta só pode ocorrer judicialmente, né? Só pode ocorrer judicialmente, e ela tem natureza desconstitutiva, ou seja, a natureza constitutiva, vai construir uma nova relação, né? Tinha um contrato de trabalho, agora não tem mais, tá? Pela justa causa cometida pelo empregador. Então aí um exemplo de constitutiva ou desconstitutiva, né? Aqui o inquérito de apuração de falta grave, né? O inquérito de apuração de falta grave, ele também é desconstitutivo, porque o empregador, ele quer o que com esse inquérito? Com esse inquérito de apuração de falta grave, o empregador quer demonstrar que o empregado, ele cometeu falta grave. Então, com essa demonstração, o empregador quer desconstituir uma estabilidade que o empregado percebe. Né? O empregado de dirigente sindical, por exemplo, tem estabilidade. Um dirigente sindical tem estabilidade e tal, só pode ser demitido com o inquérito. Então, esse inquérito de apuração de falta grave tem natureza constitutiva, ou seja, a sentença vai ser constitutiva. Tá? Ela vai dizer que foi ou não falta grave, sendo, acaba aquela relação. Reconhece o fim do contrato de trabalho. Desconstitui uma relação jurídica pré-existente. Então, sentença constitutiva. Eu tenho também a sentença condenatória. Tá? A sentença condenatória é a maior, muitas vezes é aquela que é buscada mesmo, né? É aquela que vai, o magistrado, no seu provimento judicial, ele vai determinar uma obrigação de fazer, não fazer, pagar ou não pagar o empregado, ou o empregador, depende de qualquer das partes, ou seja, há uma obrigação, uma situação obrigacional na sentença condenatória. Então ela condena a parte ao pagamento ou a assinatura de carteira, entrega de guia de seguro-desemprego, né, recolhimento do FGTS. Então há uma condenação, há uma obrigação de fazer, não fazer, ou pagar quantia certa e incerta, o que for, ao empregado, certo? Então a gente, quando tiver uma sentença com conteúdo obrigacional, ou seja, que gere uma obrigação, essa sentença ela é conhecida como condenatória. Condenou a parte contrária a fazer, deixar de fazer, não fazer, não fala. Eu tenho também as sentenças mandamentais. As sentenças mandamentais, elas geralmente geram uma ordem ao empregador, tá? E a sentença mandamental, ela vem com um conteúdo ali de umas 30, ou seja, o que seria as 30, ou seja, vem com um conteúdo obrigacional, acrescido de uma multa pelo descumprimento ou pela demora no cumprimento, tá? Então aí ela é considerada mandamental, sentença mandamental, né? O fundamento artigo 461 lá do Código de Processo Civil, né? Traz, né, essas sentenças que têm conteúdo mandamental. Então a parte requer a assinatura da carteira de trabalho, o empregador seja condenado a assinar, né, no prazo de tantos dias, sob pena de pagamento de multa pelo atraso, né? E aí seria a multa diária, né? Aquela multa diária existente. Então, quando a sentença, ela, além de obrigar a crescer a obrigação de fazer de uma correspondente multa pelo não cumprimento ou descumprimento, essa sentença é considerada mandamental, tá? A sentença que tem um conteúdo de ordem, tal, cumpra-se, tal, pena de multa diária, e aí vai contando o prazo depois do trânsito em julgado dessa sentença. E por fim, eu tenho a sentença executiva lato sensu, fim não da aula, mas fim da classificação aqui na área, já é a última, executiva lato sensu. É aquela sentença que já traz o resultado prático buscado pela parte do Poder Judiciário, né? O resultado prático equivalente. Então a parte ao recorrer ao Poder Judiciário queria a liberação do seguro-desemprego. Então a sentença no seu corpo já traz a ordem determinando, né, que o órgão administrativo responsável proceda na inscrição daquele empregado no programa de benefício do seguro-desemprego. Então, a sentença por si só é auto-executável. Como diz, é executiva lato sensu, só levar pela ordem até o órgão administrativo e ele tem que regularizar a situação buscada pelo empregado. Então, a sentença executiva lato sensu é aquela que já traz o resultado prático buscado pela parte, resultado prático equivalente,
no corpo das sentenças. As sentenças, geralmente, na Justiça do Trabalho, costumam trazer, né, no seu corpo uma ordem, né, um alvará, ou seja, em força de alvará para a liberação do FGTS e emissão das guias de seguro-desemprego, ou seja, para que a parte não fique dependendo da execução de uma obrigação de fazer quando a satisfação do seu direito dependia de um ato administrativo. Então aí o juiz ele já determina aí que os órgãos, né, administrativos cumpram essa liberação, pagamento, emissão de seguro-desemprego e fazem no próprio corpo da sentença. Aí, ou seja, é uma sentença executivo lato sensu. Posso ter mais de uma possibilidade de classificação da sentença? Posso. Eu posso ter, por exemplo, uma rescisão indireta de uma pessoa que não tinha vínculo empregatício. O cara começou a trabalhar no sítio, trabalhando lá no sítio, tal, para o empregador, e ali ele trabalhava, tal, numa roça, e nunca teve a carteira de trabalho assinada. Certa feita, adoeceu, precisou recorrer ao benefício do INSS, não tinha nada aí, recolhimento, não tinha, então ele teve que entrar com a ação na Justiça do Trabalho, tá? Então, nessa ação ele pede a declaração de que era empregado, ele vai pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho que não está tendo condições de trabalhar e nem está sendo pago, né, suas coisas, o FGTS não tem, a assinatura de carteira, então pede a rescisão indireta, pede o pagamento das verbas rescisórias, ou seja, condenação, tá? E pede uma multa pelo descumprimento das obrigações de fazer, ou seja, pelo não cumprimento no prazo, para que o empregado adiante, né, uma tutela, pode pedir uma tutela para que o empregado possa aí obter essa chancela previdenciária. Então, no processo só, em um único processo, 5 pedidos, 5 tipos de sentença, aí, ou 4 tipos de sentença, mas em um único processinho. Então, uma sentença só, ela pode vir, né, ou seja, com todas essas características aí. Declara que existe o vínculo empregatício, declarou que existe o vínculo, ela desconstituiu o vínculo existente pela rescisão indireta, condenou no pagamento das verbas rescisórias, ou seja, declaratória, construtiva, condenatória, e ainda, né, deu uma ordem ao empregador para cumprir com a entrega das guias de seguro-desemprego, cumprir com a assinatura da CTPS no prazo de tantos dias, sob pena de multa diária, ou seja, mandamental também, tá? É mandamental também. Então eu tenho em uma única sentença quase todas as classificações, certo? Quase todas as classificações. Eu podia ter também aí a presença da força com o de alvará, mas pelo exemplo que ficou dado, não caberia, né? Aí não teria esse pedido aí para que ela fosse também executiva lato sensu. Mas assim, ainda assim, uma única sentença conseguiu ter quase todas as classificações. Beleza? Para frente. As sentenças, elas possuem 3 partes principais, ou seja, 3 partes completas principais, né? Essas sentenças possuem, das quais, ou seja, tem que ter a presença sob pena de nulidade, né? Ou não, mas sob pena de nulidade tem que ter a presença dessas 3 partes. E quais são as partes da sentença? As partes que compõem a sentença: relatório, fundamentação e a parte dispositiva. O relatório, onde o juiz traz um breve resumo do processo, tá? Onde o juiz traz um breve resumo do processo, essa parte chamada de relatório. Então ele elenca ali tudo que as partes alegaram nos seus pedidos, ele elenca ali também a distribuição do ônus probatório, ele vai elencar, enfim, ele traz um resumo, né, do que ocorreu no processo, essa parte que é chamada de relatório. Eu tenho também a parte da fundamentação, tá? Eu vou ter também na sentença a parte que é chamada fundamentação, fundamento jurídico, fundamento fático, ou seja, o juiz ele vai ali expor os fundamentos, os motivos, né? Vai expor os motivos pelo qual está julgando aquele processo como procedente, procedente em parte ou improcedente. Pedido por pedido. Pedido por pedido para que não ocorra uma omissão. Então ele vai ali fundamentar a sua decisão, né? Essa parte de fundamentação ela é importantíssima porque pode gerar nulidade, né? Artigo 93 lá da Constituição Federal diz que toda decisão judicial ela deve ser o quê? Motivada. Então a motivação está onde? Na parte da fundamentação. Toda ação tem que ser motivada. Sob pena de quê? De nulidade. Então a fundamentação está nessa segunda partezinha da sentença. E a última parte da sentença é a parte dispositiva ou a conclusão. A parte dispositiva ou a conclusão é onde o juiz vai, nessa parte dispositiva, né? Nessa parte aí, o juiz vai fazer o quê? O juiz nessa parte dispositiva, ele vai decidir. É essa parte que ele vai dizer, olha,
procedente, os pedidos tal, ponto. É nessa parte dispositiva que o juiz vai decidir. Ou seja, é ali que vai estar a coisa julgada. É a parte dispositiva a única delas que vai transitar em julgado. O fundamento não, relatório não. Então, é a parte dispositiva mais importante do processo. Né? É a parte dispositiva, a parte mais importante. Então, é ali que ele vai dizer, defiro ou não defiro, motivação, desculpa, a motivação está na parte superior, mas é ali que ele vai dizer quais são os pedidos que ele defere, né? Qual são a prestação jurisdicional que foi dada, tá? É na parte dispositiva. Então, nessa parte dispositiva, ela é a única delas que vai transitar em julgado, né? As demais, não. Então, só essa parte dispositiva que vai transitar em julgado. As demais, não, ou seja, que vai formar a coisa julgada. Certo, gente? Atentem, no processo submetido ao rito sumaríssimo, o parte do relatório está dispensado. Tá? No processo submetido ao rito sumaríssimo, a parte do relatório está dispensada. E por que, Tiago, está dispensado a parte do relatório? Porque se imagina que o processo do rito sumaríssimo ocorreu uma audiência única. Ou seja, que a parte do relatório vai estar toda lá na ata de audiência e depois em seguida o juiz está julgando. A parte do relatório já estaria presente no início da ata de audiência, já que essa audiência é única e o juiz está decidindo. Ou seja, é uma presunção. Por conta dessa presunção, no rito sumaríssimo a gente não tem a obrigatoriedade da parte do relatório, certo? Rito sumaríssimo não tem a obrigatoriedade do relatório. No ordinário, sim, de alçado. Espécies de julgamento que a gente vai ter aí na Justiça do Trabalho. Espécies de julgamento. Quais são os tipos de julgamento que eu vou ter aí na Justiça do Trabalho? Eu vou ter julgamentos, né? Falando em nulidades, eu tenho julgamento citrapetita, ultrapetita e extrapetita. Eu vou ter aí pedidos que são considerados citrapetita, ultrapetita e extrapetita. Tá? Então, de acordo com o princípio da congruência ou da adstrição, ou seja, a atuação do magistrado está adstrita aos pedidos da lide, aos limites da lide, se ocorrer qualquer dessas espécies aqui, a sentença é passível de nulidade. Tá? Se ocorrer qualquer desses, ou seja, citrapetita, o juiz deu menos do que pediu. Ultrapetita deu mais do que pediu. E extrapetita, o juiz deu diferente do que foi pedido. Tá? Então, se ocorrer qualquer dessas nulidades aqui, não, a sentença vai ser anulada, tá? Em desrespeito ao princípio da congruência ou adstrição. Certo? Em respeito ao princípio da congruência ou adstrição, o pedido ele não pode, a sentença não pode ser citra, ou seja, dá menos, petita, né? Dá menos do que foi pedido, ultra, ou seja, dá mais do que foi pedido, e extrapetita, ou seja, dá diferente daquilo que foi pedido. Tá? A gente pode ter a nulidade dessa sentença, porque ela desrespeitou o princípio da congruência ou a distinção da prestação jurisdicional aos pedidos da petição inicial. Beleza? Exceção. Eu tenho o princípio da extrapetição como exceção, tá? Eu tenho o princípio da extrapetição como exceção. E o que quer dizer esse princípio, Tiago? Quer dizer o seguinte, que o princípio da extrapetição quer dizer que para alguns pedidos que já venham acondicionado o seu acessório, a determinação, a obrigação de pagamento do seu acessório, e essa determinação é legal. Então, quando vier dispositivo de lei determinando que seja apreciado o acessório, que seja deferido ou indeferido, dependendo do pedido principal, o magistrado, independente do pedido ou não, ou seja, obedecendo a lei, independente do pedido, o magistrado está autorizado a conceder. Tá? Independente do que ficar pedindo ou não, o magistrado, por conta, né, do princípio da extrapetição, ele estaria autorizado. Tá? O exemplo que eu tenho aí é com relação às custas e contribuições previdenciárias, já que existe, né, por força do artigo 832 da CLT, uma obrigação do magistrado discriminar as verbas. Então, independente de ter pedido ou não, o magistrado deve colocar lá sobre o pagamento das custas e das contribuições previdenciárias, as contribuições que incidem sobre os salários pagos aí, ou que foram deixados de pagar ao longo da relação trabalhista. Então, eu tenho a exceção, né, no caso da sentença dizer menos, dizer mais ou dizer diferente, que é o princípio da extrapetição, ele por si só autoriza. No processo de trabalho, como é que vai se dar a intimação da sentença? Bom, a intimação da sentença, gente, ela deverá ocorrer, né? Então, saiu a sentença, deverá geralmente ocorrer por
diário eletrônico. Então sai a sentença, publica-se e já nomeia. Por exemplo, porém, alguns magistrados podem marcar uma audiência para leitura de sentença. É possível, sim, marcar uma audiência só para leitura de sentença e nesse dia as partes já estão intimadas. O magistrado tem 48 horas para juntar a sentença da data que marcou. Então, se ele marcou para amanhã uma audiência de leitura de sentença, eu estou gravando hoje dia 26, amanhã dia 27, marcou para amanhã, então ele vai ter até o dia 29 de maio para juntar. Professor, se ele não juntar, o que é que vai ocorrer? Se ele não juntar, a gente tem que notificar. Então a parte vai ser notificada pelo diário, seja através do seu advogado ou não, se não tiver com advogado. Tá? Ou se não tiver advogado, está sendo advogado. E quando o réu for revel, tá? O réu houve revelia, eu tenho continuidade, é diferente do processo civil, no processo do trabalho, mesmo caso de revelia, né, os atos judiciais devem ser continuados dando vista por edital a parte que não teve, foi revel, o réu e tal, achou endereço, então tem que continuar notificando aí por edital, artigo 841, parágrafo 1º, seja da sentença ou dos demais atos processuais praticados no processo. Então ele pode pegar o processo da parte que se encontrar sim, mas ele vai continuar sendo notificado por edital. Coisa julgada. Bom, terminando o assunto, a coisa julgada, gente, é o objetivo da parte dispositiva da sentença, né? Ou seja, é formar a coisa julgada, transitar em julgado, né? Forma-se a coisa julgada, transita em julgado, para que a parte obtenha, né? Eu possa obter aí uma futura prestação jurisdicional e tal. Então, é através da coisa julgada, tá? Essa coisa julgada, ela pode ser uma coisa julgada formal, e a coisa julgada pode ser material. A coisa julgada pode ser coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal, tá? A coisa julgada formal, ela vai ocorrer a coisa julgada formal, ela vai ocorrer quando eu tenho uma sentença terminativa, geralmente, ou seja, quando eu tenho uma prestação jurisdicional, mas que não apreciou mérito, né, ainda, ou seja, é uma formalidade, é só uma coisa julgada formal, porque ela só vale entre as partes, já que a parte pode adentrar com outro processo. Então, se diz que formou uma coisa julgada formal, né, ela pode depois pleitear. Exemplo, ausência de audiência justificada. Então, a parte entrou com uma demanda e aí voltou à primeira audiência e não justificou. Então, ela vai pagar as custas processuais, pagou as custas processuais, aquele processo vai ser o quê? Esquecido. Que vai ser extinto sem resolução do mérito, arquivado. E ele pode entrar com a nova demanda, ou seja, aquele processo só vai formar coisa julgada formal. Tá? Eu tenho também coisa julgada material, que aí é a coisa julgada perseguida no processo de trabalho, né? Não só no processo de trabalho, mas todo o direito processual. Coisa julgada material é aquela que vai apreciar sim o mérito, né? Aprecia o mérito da demanda e aí vai extinguir ou não, dependendo da situação. Então aí vai formar a coisa julgada material, é ela que vai formar o título executivo e é ela, ou seja, é através dela que a gente tem a contagem, né? A partir da data dela, a gente tem a contagem do prazo para ação rescisória, ou seja, para rescindir a sentença. Então, da data que sai a sentença com a coisa julgada formal, a coisa julgada material, eu tenho um prazo aí de 2 anos para interpor uma ação rescisória. É bom estar atento aí, né? Ou seja, a necessidade de conhecimento da coisa julgada material. Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada para terminar a linha de hoje, né? Os limites objetivos, eles são claros, são o quê? Em obediência ao princípio da congruência, em obediência ao princípio da congruência, em obediência ao princípio da adstrição dos pedidos, ou seja, os limites da coisa julgada material os limites objetivos da coisa julgada estão na petição inicial, então é a forma de atuação. E os limites subjetivos da coisa julgada existem, são os sujeitos da lide, né, os sujeitos que podem ser alcançados ali pelo processo, né, os limites subjetivos da coisa julgada. É interessante saber que o direito coletivo não se mistura com o direito individual e não se comunicam. Então, se eu tiver uma decisão coletiva, uma decisão individual para o mesmo empregado,
É ele, empregado, que vai optar lá na fase de execução, certo? É ele, empregado, que vai optar na fase de execução. Então, é claro que ele não pode, né? Ele não pode estar com as duas demandas. Ele vai optar, mas ele vai ficar com aquela que lhe parecer mais vantajosa, aquela que lhe parecer mais favorável, certo? Então, coisa julgada, limite subjetivo da coisa julgada material. Beleza? Então, a aulinha de hoje já foi. Terminamos o assunto sentença, parte dispositiva, tal, coisa julgada, atos do magistrado. Na próxima aula a gente já entra no assunto recursos. Valeu!